Todos nós nascemos debaixo desta bênção. Mas por que tem a pessoa morando na rua? Por que tem a pessoa encalacrada em dívidas e em confusões? Por que tem tanta gente descontente e insatisfeita? Por que as pessoas estão mais para a amargura do que para a abundância? Então, qual é a explicação disso? A explicação disso é ignorar Deus e ignorar a sua vontade. Então, abra a sua Bíblia agora lá em Marcos capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do 21. Essa versão que está na TV é a Revista e Corrigida. O que significa essa versão? É a versão mais aproximada que nós temos no português da língua original em que o livro foi escrito. Esse livro foi escrito no grego, que é uma língua riquíssima, e a nossa língua é pobre. A nossa língua vem de derivações contínuas, então nós temos uma língua mais pobre. O grego é muito rico. Então essa versão, ela está muito mais próxima daquilo que o texto original diz, mas tem um detalhe: ela fala muitas expressões que a gente não fala no nosso dia a dia, e muitas pessoas ouvem a expressão, mas não entendem absolutamente o que significa. Nós vamos seguir essa versão nessa noite para tentar ficar bem mais perto daquilo que estava realmente acontecendo nesse dia na vida de Jesus. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Quem que usa essa expressão, moribunda? Acho que ninguém usa, né? Moribundo significa muito mal, na UTI, desenganada, grave. Esse é o significado dessa expressão. Esta moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. Vamos repetir juntos? E foi com ele. E foi com ele. Quem foi com ele? Jesus. Jesus foi com ele. Então tem um homem pedindo ajuda, e a Bíblia está dizendo: Jesus foi com ele. Quantos estão pedindo ajuda a Jesus nessa noite aqui? Deixa eu ver, levanta bem alta a tua mão. Estou aqui, Jesus, pedindo ajuda. Preste atenção, a Bíblia está dizendo aqui categoricamente, explicitamente, claramente, que quem pede ajuda a Jesus é ajudado. Você crê nisso? Algumas pessoas pensam que é porque você está andando direitinho, porque você tem crédito, porque você fez boas obras, porque você não fez nada errado, porque você não fez fofoca, não falou de ninguém, porque você andou certinho, então você merece que Jesus vá contigo. O texto não diz isso. O texto diz simplesmente que alguém pediu ajuda e Jesus foi com ele. Então, se nessa noite você veio aqui e tem na sua vida, na sua família, nas suas finanças, no seu físico, na vida dos seus amigos, alguma coisa que só Jesus pode resolver, e você está aqui nessa noite para pedir uma ajuda a Jesus, então Ele está dizendo para você: vou te ajudar. Quero ouvir um glória a Deus. Vou ajudar você. Quem vai me ajudar? Aquele que criou todas as coisas, aquele que agindo ninguém pode impedir. Ele vai ajudar. Seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia:
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vocês alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu sei que estás aqui, e a tua presença entre nós é para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tomar pela mão e levar para o caminho de verdade que o Senhor preparou para nós. Nós temos as nossas limitações nessa noite, um coração endurecido, memórias tão profundas do pecado, arraigadas na nossa vida, que criou conceitos e valores tão distantes da tua vontade. Mas, Senhor, nessa noite, todos que vieram aqui estão dizendo que precisam do Senhor. Eu te peço, Espírito de Deus, começa a passear entre nós, começa a mover nesse lugar, começa a derramar gotas de sabedoria, de poder na vida de cada pessoa. Nós não queremos sair daqui como chegamos, cegos, surdos, corações endurecidos, para continuar a mesmice de uma vida limitada. Nós queremos sair daqui despertados para a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Faz dessa noite um tempo em que as coisas mudem. Ensina-nos sobre o caminho, ensina-nos a trilhar esse caminho, em nome de Jesus. Vem abrindo agora os ouvidos, a mente, o coração, vem produzindo essa reverência de quem tem fome, de quem tem sede, de quem quer de fato encontrar o Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, move entre nós, arrebenta toda a incredulidade, arrebenta toda a dúvida, toda a acomodação, quebra, arrebenta isso da nossa vida e leva-nos a esse novo nível, sermos como o vento, completamente conduzidos pelo Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Então a palavra é o caminho da bênção.
E aqui nós vamos encontrar pessoas lidando com o caminho. Nós vamos encontrar um religioso lidando com o caminho, uma mulher doente lidando com o caminho, uma multidão lidando com o caminho. Então é óbvio que aqui nós vamos tirar uma lição importante para que a gente saiba que caminho nós vamos seguir. Todos os dias tem um caminho, todos os dias tem um trilho, tem um lugar por onde você vai passar. Que lugar é esse? Então vamos analisar aqui o caminho trilhado pelas pessoas que são personagens desse texto aqui. Primeiro, Jesus. Ele está de um lado do lago e ele atravessa para o outro lado. Alguém pode começar a imaginar por que Jesus estava daquele lado e foi para o outro lado? Porque ele tinha um encontro com uma mulher doente e com um pai desesperado. Por isso ele saiu daquele lugar e foi para o outro lugar. Por que Jesus deixou o céu e veio à terra? Porque ele queria salvar você. Ele queria limpar a sua vida da condenação eterna. Foi por isso que ele veio. Tudo em Jesus é intencional, tudo. A célula é intencional e ele está presente. Esse encontro que nós temos em torno da palavra de Deus, ele é intencional, ele quer corrigir, quer apertar alguns parafusos, quer arrancar algumas crendices, quer arrancar alguns costumes da sua vida, para produzir na sua vida essa leveza que faz com que a vida seja suave. Então tudo em Jesus é intencional, não tem nada ao acaso, é tudo meticulosamente planejado, porque é eterno. Nós aqui não temos planos, porque nós somos o quê? Passageiros. O que eu pensei de manhã, meio-dia, já estava contraditado pelas circunstâncias, mas em Jesus não, ele tem o domínio completo das coisas. Então, nessa noite, se você quiser saber onde Jesus está, Pereira da Silva 130, mas ele também pode estar lá na Alameda São Boaventura, pode estar lá em Macuco, pode estar lá em Cordeiro, pode estar lá em Monerá, pode estar lá em Itaucária, ele pode estar onde ele quiser, ele é onipresente. Mas uma certeza você tem que ter, ele está aqui. Por que ele está aqui? Então no texto fica claro que ele foi encontrar uma mulher doente e um pai desesperado. Pega a tua cartela aí, dá uma lida nesses pedidos que você tem. Olha só, eu estou fazendo aqui a campanha por uma família que não pode vir aos cultos nesse período da vida deles, muita luta. Então eu estou com a cartela deles ali. Isso agrada a Deus. Procura saber das pessoas que não podem vir, faz a cartela delas e vem fazer a campanha por elas. Isso agrada muito a Deus. Isso abençoa a sua vida, abençoa a vida de pessoas. Pega essa cartela que você escreveu aí, os seus pedidos. Estão com ela na mão? Sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você. Se em Jesus tudo é intencional, como é que deveria ser com você? Tudo intencional. Olha só, leva a sério a campanha da fé. A campanha da fé não é mais uma reunião da igreja para encher a sua noite de terça-feira, não, é para mudar a nossa vida. É essa a finalidade desse culto, mudar a nossa vida. Então nós temos que ter essa compreensão de que esse assunto aqui está lidando com a compreensão de todas as coisas que estão nos acontecendo, para que a gente tenha a mente de Cristo em relação aos problemas que atravessamos. Então, olha só, dá uma olhadinha no que você escreveu aí. Por exemplo, nessa família aqui, uma coisa é fácil de resolver. Eles já poderiam ter resolvido, mas eles não enxergam saída. A segunda coisa é extremamente complexa de resolver. Só Jesus pode resolver. Então, é um motivo importante para fazer campanha. O terceiro motivo também é uma coisa super fácil de resolver. É como aquele homem que ficou 38 anos deitado ali, paralítico, no poço onde acontecia milagres em certos períodos do ano, ocasionalmente. Naquela época era assim que acontecia. O poço de Betesda, de vez em quando um anjo descia ali, balançava as águas, quem caísse primeiro era curado. Mas aquele homem, ele fazia todo mundo um problema na vida dele. Ele era uma pessoa amargurada e todo mundo era um problema para ele, porque tinha gente que entrava na água primeiro
primeiro, e ninguém dava chance dele entrar primeiro. Então ele reclamava de todo mundo, ele estava há 38 anos reclamando, como muitas pessoas estão fazendo hoje na vida, reclamando. Então Jesus chegou para aquele homem e perguntou: você quer ser curado? Ele disse: como? Se só tem gente me atrapalhando, entro na minha frente, ninguém me ajuda a entrar no tanque na hora que a água mexe. E Jesus disse: eu não te perguntei isso, eu perguntei se você quer ficar curado. Muitas pessoas estão assim, olhando para o outro, culpando o outro, atribuindo responsabilidade ao outro, sem perceber que o assunto é resolvido diretamente com Jesus. Então, dá uma olhadinha aí, para você ter certeza de que você vai encontrar o caminho da bênção nesta noite aqui, neste lugar. Então, esse é Jesus e ele é intencional. E tem aqui uma grande multidão que andava atrás de Jesus. Fala comigo, grande multidão. Não tem saída na grande multidão. A grande multidão quer entretenimento, quer satisfazer curiosidades. A grande multidão vai aonde tem movimento. Quando Jesus esteve aqui, ele não esteve focado na grande multidão, ele esteve focado em relacionamentos próximos e de muita intimidade. Quantos querem imitar Jesus na vida? Então você precisa de relacionamentos próximos e de muita intimidade. Nós precisamos entender que estamos juntos aqui nessa noite, que precisamos ser amigos, precisamos carregar as cargas uns dos outros, precisamos ser abençoadores uns dos outros. A multidão não está interessada nos outros, ela está interessada em si mesma. Então uma grande multidão está indo atrás de Jesus, mas eles vão continuar sendo quem são. Ali tem poucas pessoas naquele ajuntamento que sairão completamente diferentes. Então, vamos observar aqui o comportamento de quem entra no caminho da bênção, de quem constrói caminhos para si. A multidão construiu caminhos para si. Hoje tem muitas pessoas construindo caminhos para si. Que filme bom está passando hoje? Quem vai jogar na Copa do Mundo hoje? Quem está pagando bastante? Quem está comprando muito? Eles querem coisas para si. Então, o assunto aqui da multidão é um caminho que nós devemos evitar. Eu não quero seguir a multidão. Eu quero seguir a Jesus. E é uma escolha muito radical e muito forte que todos nós temos que fazer. Para seguir a Jesus, você precisa ter uma estratégia. Fala comigo. De novo. Fala mais forte. Agora fala para o seu irmão. Estratégia. Multidão não tem estratégia. Multidão é como o estouro de uma boiada. Você precisa entender que o seu assunto precisa de uma estratégia. Então tem um homem ali, aparece esse personagem, ele é Jairo, e ele é religioso. Ele é um dos principais líderes da sua sinagoga, então ele é religioso. Ele é alguém que tem o costume de se reunir tradicionalmente com pessoas para realizar um culto. E agora, ele que faz isso todo sábado, ele que procura pautar a sua vida dentro das regras e das normas e dos mandamentos que foram estabelecidos então pela sua religião, ele está enfrentando um problema na vida dele que nenhum dos 613 mandamentos que os judeus construíram para si, derivados dos 10 mandamentos que o Senhor deu, resolve o seu problema. Então ele tenta pela prática dos mandamentos encontrar uma solução para o problema. Qual é o problema? A filha está muito doente, e agora então ele não tem saída. Ele não encontra uma saída, ele não está enxergando nenhuma possibilidade para a filha. Então ele monta uma estratégia.
Quantos conseguem identificar a estratégia do religioso aqui? Ir atrás de Jesus. Ir atrás de Jesus é uma estratégia. A estratégia dele qual é? Ir atrás de Jesus. Interessante, né? Quando a gente falou assim, estratégia, precisa ser um plano mirabolante, um planejamento detalhado, uma coisa complexa, o que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, com que fazer, tantas perguntas para responder um planejamento. Esse homem, ele tem um problema gravíssimo na vida dele, na mente dele traçou uma estratégia: eu vou atrás de Jesus. Isso é uma estratégia. Ele saiu do não sei o que fazer, meu Deus, o que será de mim? Eu vou atrás de Jesus. Percebe que é simples a estratégia? Você precisa de uma estratégia. Você precisa de um plano de ação. E esse plano de ação não pode ficar na inércia, você tem que sair, você tem que fazer o movimento. Então ele saiu de Cafarnaum e ele foi até o lugar que Jesus estava. Quando ele chega diante de Jesus, então tem uma chave que abre a entrada e o acesso a Jesus, uma chave. Não custa nada você receber essa chave hoje. Se a gente for fazer uma cópia de uma chave ali naquele ali da esquina, ele vai cobrar R$20 por uma cópia de uma chave. Eu quero te dar uma chave que muda a sua vida e não vai custar nada para você, porque o preço já foi pago. E essa chave é poderosa. Você quer entrar na presença do Senhor Jesus? Humilhe-se. Prostre-se. Interessante, não é? Parece tão simples. Mas será que nós temos a capacidade de fazer? A maior parte das pessoas já sabe, eu já sei, eu já li, eu já vi, eu já ouvi. Eu sei que é assim. Tantas pessoas, ninguém ensina nada para ninguém. Elas vivem assim. A melhor coisa do mundo, sabe o que é? Eu quero aprender todos os dias. Eu quero aprender todos os dias. Deus vai usar as coisas mais impressionantes para você aprender coisas eternas, impactantes e maravilhosas. Não seja soberbo, não seja arrogante. Não confie naquilo que você já sabe para resolver as questões que estão diante de você. O passo para você chegar na presença do Senhor é humilhar-se diante do Senhor. O religioso sabia os 613 mandamentos da sua religião, mas ele estava diante de um problema que ele não sabia como resolver. Então ele procura Jesus, e quando ele encontra Jesus, ele se humilha diante de Jesus. Quantos se humilharam diante de Jesus hoje? Nós deveríamos viver humilhados diante dele, sim ou não? Prostrados, quebrantados, adorando o Senhor. Amém? Salmodiando, exaltando, glorificando. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Essa atitude de se prostrar diante do Senhor é uma estratégia poderosa, porque todo que se humilha será exaltado. É uma promessa dele. Todo que se humilha. Não, eu não sei mais do que você. A melhor coisa do mundo é sentar perto de alguém e ouvir falar e aprender coisas com outra pessoa. É a coisa mais importante do mundo. Você tem coisas para aprender. Nós temos coisas para aprender uns com os outros. Essa atitude de humilhação agrada a Deus. Quantas vezes Deus mandou um emissário trazer um recado dele para o seu coração, mas você falou o tempo todo e não ouviu o que ele tinha para falar? Interessante, não é? A chave é: prostre-se diante do Senhor, humilhe-se diante do Senhor, fale menos, ouça mais. É o que Jairo está fazendo, e ele está explicando, e agora Jairo não tem dúvida nenhuma. Ele está dizendo: se o Senhor for à minha casa e colocar a sua mão sobre a minha filha, ela vai sarar e ela vai viver.
Então agora ele estabeleceu uma meta focada e determinada. Eu preciso levar Jesus à minha casa. Ele tem uma estratégia, ele tem uma chave na mão e ele tem uma meta para alcançar. Venha à minha casa. Interessante. Naquele tempo, Jesus estava aqui realizando o seu ministério terreno, que era oferecer o seu corpo na cruz para morrer no nosso lugar. Ele era uma pessoa e ele só podia estar em um lugar. E tudo que ele fez naquele período é para mostrar o que ele pode fazer hoje. Só que hoje ele assumiu a sua posição de Deus e ele pode estar em todos os lugares. É como se ele dissesse para você: hoje não tem limites para você, ele pode estar em todos os lugares. Mas naquele tempo não era assim. Ele poderia agir por uma palavra mandada, ele poderia agir através de alguém que ele mandou, mas tinha que ter uma movimentação dele, porque ele abriu mão da sua onipresença para estar aqui e realizar o sacrifício que ia remir a humanidade. Mas hoje não é assim. Hoje ele pode estar na sua casa, pode estar na minha casa, ele pode fazer em qualquer canto do mundo, porque ele hoje está de novo como Deus onisciente que ele é. Então Jesus foi com ele, e é interessante que a multidão foi atrás. A multidão não tem um caminho, a multidão está atrás de uma novidade, mas Jesus está indo agora no caminho da casa de Jairo, porque Jesus sabe o que ele vai fazer lá. Ele tem uma estratégia, ele vai à casa de Jairo. Então, tem uma mulher, e a Bíblia coloca a mulher como uma intrusa da história. Ela aparece aqui nesse versículo 24, 25, e uma rápida biografia dela. Ela tem uma doença que está com ela há 12 anos, e essa doença é um fluxo de sangue, e ela está sofrendo há 12 anos com essa doença. Ela já foi a muitos médicos, ela já gastou todas as reservas e o dinheiro que ela tinha, e o que ela conseguiu foi ir de mal a pior. Então ela está definhando, a vida está acabando, ela está extremamente fraca, e ela então sabe que Jesus está por perto, e ela monta a sua estratégia. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia? Ir até Jesus e tocar nas vestes de Jesus. Essa é a estratégia. É complexa a estratégia? Não, é simples. É simples. Mas ela não vai ficar inerte. Ela vai agir. Ela agora vai ao encontro de Jesus. E ela empreende essa caminhada. E é interessante que nessa caminhada, para exercer a estratégia, surgem obstáculos. E esses obstáculos precisam ser transpostos. Talvez hoje você esteja aqui e você esteja enfrentando alguns obstáculos e você está achando que Jesus não quer fazer o que você está pedindo. Não é. É a sua fé sendo colocada debaixo de testes. Você precisa vencer esses testes. Aquela mulher tinha provas para vencer. Ela viu solução em Jesus, mas ela tinha provas para vencer. Isso é comum acontecer. Isso acontece na nossa vida todos os dias. Provas. Quando Samuel vai à casa de Jessé, e ele vai à casa de Jessé com um comando dirigido por Deus: você vai na casa de Jessé, porque lá entre os filhos de Jessé eu escolhi um rei. E Deus não disse qual era. Ele disse: leva o azeite e eu vou ungir um rei entre os filhos de Jessé. Vai. E agora ele vai, e ele chega lá e ele olha o filho mais velho e diz: é esse, o cara é forte, é bonito, um belo espécime judeu, é esse cara. E então Deus diz: não, não é, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração, não é esse homem. Então vem o segundo, não é também. Vem o terceiro, não é também. Interessante, né? Tem gente que só quer o bonitão, mas Deus diz assim: não, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Amém? Eu vejo o coração. É isso que Deus vê. Aprenda com Deus, ver o coração e não a aparência. Então não é.
E aí então passam todos os filhos de Jessé. E aí agora então ele pergunta: mas não tem um outro filho aqui? Eles têm. Tem um mais novo. Não foi convidado para a reunião, continuou fazendo o serviço humilde que ele fazia, que era cuidar de ovelhas no pasto. E aí Samuel diz: nós não vamos fazer a refeição do dia enquanto esse seu mais novo não chegar até aqui. Então vai depressa, busca o Davi. E aí vem Davi. Quem é Davi? Um garotinho. Um garotinho. O máximo que a Bíblia diz é que ele era ruivo e que tinha um aspecto gentil. Então Deus fala: é esse que eu escolhi, unja esse. E o azeite é despejado sobre Davi. Que azeite é esse? É o azeite que unge um rei. Quando termina a unção, ele não vai para o palácio. Ele fica ali meio perdido, esperando ser aclamado, ninguém aclama. De repente o pai dele fala assim: vai cuidar daquelas ovelhas lá, menino. E ele volta para o pasto cuidar das ovelhas. Não mudou nada na vida dele. Interessante isso. Sabe como é que chama isso? Prova. A sua estratégia precisa passar pelas provas. Você vai ter provas na sua frente. Ele não assumiu o reinado. Ele não estava pronto. Nessa noite, o Espírito de Deus está dizendo: olha, você não está pronta. Eu estou trabalhando nisso, mas você não está pronto. Eu quero que você ouse pensar grandes coisas para a sua vida, mas estas grandes coisas que não têm limite para a realização de Deus, algumas coisas você não está pronto. E vão ter testes, e vão ter provas na vida daquela mulher doente, naquela mulher fraca, naquela mulher que não está aguentando andar, que está se arrastando. Tinha uma prova. Qual era a prova? Uma grande multidão e Jesus no meio da multidão. Como ele chega lá? Como ela chega lá? Ela tem que reunir a sua última e fraca e falha força para chegar lá em Jesus. Então, guarde isso no seu coração. Entre a realização daquilo que Deus quer fazer na sua vida, a sua fé vai ser provada. Quantos gostaram dessa notícia? Gostaram mesmo? Sim? Estou chocado. Estou chocado. É porque eu estudar, a professora fala assim: prova? A gente temia, né? Ninguém gosta de prova. Prova é um negócio difícil. Mas olha só, Deus trabalha assim. Deus prova os filhos que Ele ama, não para reprovar, para aprovar. Nessa noite é claro que o Espírito de Deus me mostra aqui pessoas que estão debaixo de provas. Não desanime, não esmoreça. Mantenha a tua estratégia firme. Persevera simplesmente, porque eu venho para te dizer nessa noite que a vitória é certa. Mas essa vitória precisa ser para a glória de Deus. E hoje ela ainda não é para a glória de Deus, é para a exaltação do teu eu. E Deus está provando você. Aí ela conseguiu chegar lá e ela toca. Quando ela toca, imediatamente ela sente: foi curada. Parou a hemorragia. Ela foi curada. E ela está feliz demais, no anonimato. E aí então Jesus diz assim: quem me tocou? Os discípulos: Senhor, está todo mundo te tocando. Como assim, quem me tocou? E aí Jesus diz: de mim saiu poder. Por que isso aqui está aqui? Porque Jesus está aqui entre nós e nele tem poder. O que é difícil para Jesus? Nada, nada, nada. Tinha que mudar o coração de Ciro para que o projeto de restauração do povo de Israel acontecesse. Ciro é o imperador mundial, arrogante, soberbo, um exército, ele manda em tudo, manda em todos. E a Bíblia diz:
Deus mudou o coração de Ciro. E você está esperando a resposta de alguém que não chega nem perto de Ciro. E você está achando que não tem jeito? Deus muda o coração. Ele muda o coração do homem, do governo. Ele muda o coração. Amém? Então, tem uma prova para você passar e agora a mulher está celebrando. Eu fui curada. Quem me tocou? Ela viu que não tem como se esconder. E ela chega e diz: Senhor, fui eu que te toquei. Eu estava muito doente, 12 anos doente. Mas quando eu toquei nas suas vestes, eu fiquei curada. E aí, sabe o que ele diz para ela? Filha, filha. Ah, Deus, que coisa linda. Filha, filha, filha. É assim que Deus te chama, irmã. É assim que Ele te chama. Você é muito mais íntima de Jesus do que parece. Você é filha. Essa distância que você imagina ser tão grande, não existe. Está muito perto de você. Filha, filha, a tua fé. A tua fé. Como é que é essa fé dessa mulher? Sair da casa dela e ir aonde Jesus estava. O que para a gente hoje é muito mais simples do que foi para aquela mulher. Sair de casa no frio, na chuva e vir para a igreja. Muito simples. E Ele está aqui. Toca em Jesus nessa noite. Muda a sua vida, muda a sua história. Muda aquilo que prende você. Sai dessa vida de insatisfação para viver essa vida de poder. A tua fé te salvou. E aí então acontece uma coisa inusitada. Ela apareceu na história, mas ali tem um homem muito aflito, que a filha está morrendo. E aí chegam pessoas e dizem assim: Jairo, já era. Não precisa mais incomodar Jesus. Tua filha morreu. Você imagina receber essa notícia? Imagina receber essa notícia? Todos nós já recebemos notícias parecidas, né? Já recebemos notícias assim. Mas é diferente você receber uma notícia e você não ter Jesus do teu lado. Quando você tem Jesus do teu lado, então você enfrenta qualquer situação, né? E ele disse: Jairo, não tenha medo, creia. E é o que Jesus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo, creia, creia. E aí então acontece aqui o caminho dessa bênção que ele vai receber. Nesse caminho da bênção tem duas coisas que eu queria compartilhar com você, que são riquezas importantes demais para a nossa vida nesta noite. Duas coisas. Primeiro, você tem que ter perto de você gente que tem fé. E é interessante que gente que tem fé são pessoas que o próprio Jesus coloca na nossa vida. Não é uma pessoa que aparece do nada, não, elas são colocadas por Jesus na nossa vida. A presença de Pedro, Tiago e João na casa de Jairo foi porque Jesus introduziu Pedro, Tiago e João na casa de Jairo. O que significa isso? Que você precisa respeitar uma unção que Deus coloca na vida das pessoas. As pessoas não são aquilo que você julga, as pessoas não são aquilo que você pensa. Quem é Pedro? É aquele que negou Jesus, é aquele que falava irrefletidamente, ele falava antes de pensar, é aquele que negou. Mas é esse homem que Jesus vai colocar dentro da casa de Jairo, porque ele escolheu Pedro para ir. Ele escolheu João e Tiago, mas esses dois eram arrogantes, soberbos, filhos de um homem mais abastado, e eles então queriam a primazia. Eles estavam querendo que Jesus os nomeasse o ministro da economia, o ministro da guerra, do reino que eles imaginavam que Jesus ia implantar naqueles dias na terra. Eles queriam se sobrepor aos demais, eles queriam matar pessoas, simplesmente porque pessoas contrariaram o pedido que eles fizeram. Senhor, a gente já aprendeu com o Senhor, vamos mandar descer fogo do céu e queimar essa aldeia aí que não quis te receber. Eram essas pessoas que Jesus vai colocar na casa de Jairo. Presta atenção,
Deus vê pessoas diferentes de como nós vemos. Mas nessa noite, nessa descoberta do caminho de um milagre na nossa vida, você precisa aprender a confiar em que Jesus coloca as pessoas na sua vida. Qual é a evidência que Ele colocou uma pessoa na minha vida? A evidência é muito simples, chama-se perseverança, constância. Com quem você sempre pode contar? Pedro negou, sim, mas ele ficou. Foi lá, chorou amargamente e ficou. João e Tiago, sim, eles eram arrogantes, queriam matar os outros, eram filhos do trovão, mas eles ficaram junto com Jesus. Então é muito simples você definir quem é a pessoa de fé que o Senhor coloca para ajudar você a construir os passos do sobrenatural na sua vida. Perseverança e constância. Esse é o ponto. Amém, gente? Quantos recebem isso? Eu preciso nessa caminhada ter gente de fé do meu lado. Você não foi feito para andar sozinho. Nenhum de nós foi feito para andar sozinho. Nenhum de nós foi feito para andar isolado. Nenhum de nós foi feito assim. Sabe o que Deus fez quando olhou a criação maravilhosa que Ele havia feito? Ele olhou e disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer alguém que o ajude. Naquele momento de ir à casa de Jairo, ele disse: eu não vou sozinho. Vem Pedro, vem Tiago, vem João. Amém, gente? Por que nós somos uma igreja em células? Porque célula constrói amizades, células constrói pertencimento, células constrói olho nos olhos, célula constrói comer uma banana, uma maçã, um mamão juntos, célula constrói também, sei lá, um risoto de bacalhau, um risoto de camarão, também, essas coisas, também pode, não tem problema, né? Mas célula constrói comunhão, constrói intimidade, olho no olho. Não falte na sua célula, não falte na sua célula, vá, leva seu amor, leva a sua amizade. Você é uma pessoa escolhida por Deus para estar perto de alguém. Esse alguém está em busca de um milagre. Você é participante de milagres que Deus vai fazer na vida das pessoas. Leve esses assuntos a sério na sua vida. É tão simples o reino dos céus, mas nós queremos viver reino dos céus sem abrir mão das coisas da terra, da picuinha, da raiva, da inveja, do ciúme. Presta atenção, isso não faz parte do reino do céu. O reino do céu é gozo, paz e alegria. Você precisa de ter relacionamentos profundos na sua vida. Igreja é um lugar para ter relacionamentos profundos, não é para você olhar a pessoa na nuca. Igreja é para você ter relacionamentos profundos. Sim, é difícil ter relacionamentos profundos, é difícil sim, se as pessoas descobrem do jeito que eu sou, talvez não fiquem. Talvez se eu descubro do jeito que você é, talvez vá embora. Mas a igreja, ela existe para a gente conhecer profundamente um ao outro e dizer: olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu não vou abrir mão de você. Isso é uma igreja. Amém? Interessante que naquele caso da filha de Jairo, precisava de igreja. E Jesus está levando a igreja, personificada por 3 homens falhos, 3 homens limitados, 3 homens complicados, mas que o Senhor Jesus escolheu para fazer parte daquela missão. Chegam lá, interessante, gente, olha, isso aqui parece piada, mas está na Bíblia. Tinha um monte de gente chorando, esperneando, gritando, desesperada, porque é uma criança de 12 anos que havia morrido. Muita gente chorando. E aí Jesus chega e diz: calma, gente, calma. Ela não morreu, ela está dormindo. Aquele choro desesperado vira risada. Olha o otário aí, olha o bobo aí. Que isso? Morreu. Está vendo? Como a multidão não tem juízo mesmo, não é? Está ali chorando pela menina que morreu, de repente Jesus fala: não morreu não, está dormindo. Nessa hora eles começam a rir, e eles se afastam. Interessante, não é? Aí então Jesus vai dizer o seguinte: todo mundo sai, todo mundo fora. Você precisa entender essa dinâmica aqui. Você precisa de um milagre, você precisa ter gente de fé perto de você. Segunda coisa, você precisa ter gente que te ama.
Quem ficou lá, além de Pedro, Tiago, João e Jesus? O pai e a mãe. Porque é interessante, né, gente? Na terra, a gente vai ter algumas expressões de amor muito profundas na vida, que é pai, mãe e irmãos. O núcleo familiar. Esse é o lugar que você é mais amado. É o lugar que você é mais amado. Pai, mãe e irmãos. Essas duas pessoas tinham que ficar ali, porque em todo milagre tem fé, em todo milagre tem amor. Então nós precisamos construir esse ambiente de fé e amor na nossa vida, valorizar essa experiência maravilhosa na nossa vida, fé e amor. Honra teu pai e tua mãe, ame a tua família, valorize sim essas pessoas que conhecem você desde que você nasceu, mas que em qualquer situação estão do seu lado. A família de onde nós viemos precisa ser valorizada. Todas as nossas famílias têm muitas disfunções, é verdade, mas esse é o lugar onde você é mais amado. Esteja você como você estiver. Vamos lá em Bangu amanhã? Lá numa aqueles galpões lá onde tem toneladas de pessoas presas. Quem nós vamos encontrar lá? O amigo do bar? Da escola? Nós vamos encontrar a mãe. Talvez o pai. Os filhos. A família nuclear. A família nuclear é importante para o milagre. Porque é esse lugar onde efetivamente nós somos amados. Essas duas figuras estão presentes no sobrenatural, a fé e o amor. E é uma lição importante para a nossa vida nessa noite. Então, ficam esses dois, e Jesus vai até onde está aquela menina, e agora é importante que você saiba, ela já estava morta efetivamente. E ele diz: queridinha, Talitá é uma expressão carinhosa, não é o nome dela não, tá? Então nunca pregue falando, Italita tinha morrido aos 12 anos, nunca pregue, porque não é o nome dela. É uma expressão amorosa. Queridinha, meu amorzinho, levanta e anda. E ela levantou e ela andou. Dá um glória a Deus aí para Jesus. Foi muito fraco, gente, foi muito fraco. É isso aí. Então, se Jesus levanta uma garota morta, Ele não vai levantar suas finanças? Não vai levantar o seu casamento? Não vai levantar a sua vida profissional? Sim ou não? Sim. Fica em pé agora. Fica em pé agora. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para entregar um caminho. Esse caminho você vai definir a estratégia. Quando você tiver a estratégia, sabe que ela será colocada em xeque, em prova. Seja firme, seja perseverante, seja determinado. Começa a construir relacionamentos significativos na sua vida. Gente que tem fé. Gente que tem amor. Eu dou um conselho para você. Nós precisamos mudar a nossa percepção de células. Nós precisamos mudar essa percepção. Não é atividade da igreja. Não é compromisso para encher seu tempo. Não é. É a construção de ambientes de amizade profundo e de amor. Se não tem sido assim para você, peça para o Senhor encher o teu coração de amor pelos seus irmãos. Se tem uma coisa que você não pode deixar de participar toda semana, é da sua célula. Leva o seu amor, leva o seu trabalho, leva a sua presença. Constrói esse lugar. Eu quero estar perto no momento em que Deus vai fazer o milagre, porque eu creio que Deus vai fazer o milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Saiba qual é a luta do seu irmão. Ore junto com ele, esteja junto com ele. Toda célula tem duplas de oração. Se na tua célula não tem duplas de oração, eu vou pedir a Deus agora que perdoe o seu pecado
e que você comece a fazer duplas de oração na sua célula. Célula funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como? Nós oramos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. Todo dia tem que ter alguém lá orando pelo pedido do seu irmão, porque é assim que nós estamos construindo o caminho da bênção. O normal da igreja é uma igreja repleta de milagres. A ausência de milagres é uma anormalidade, e nós não queremos viver na normalidade, nós queremos viver na plenitude da promessa e da ação de Deus. Põe a mão sobre o seu coração, fecha seus olhos e agora começa a orar, dizendo: Deus, eu vim aqui essa noite, o Senhor está falando, eu preciso ter uma estratégia. Talvez eu não tenha uma estratégia, me dá uma estratégia, me dá agora uma estratégia, Senhor. Abre minha mente para eu compreender o que eu vou fazer a partir de hoje, uma estratégia que eu vou me manter firme. Coloca na minha vida pessoas de fé, me ensina a valorizar essas pessoas, esse movimento de aproximação com pessoas. Deus, me ensina a amar minha família, honrar minha família, respeitar minha família. Nós queremos famílias transformadas, queremos famílias que valorizam, não o fato de que as pessoas são perfeitas, não é isso, ó Deus, mas o fato de que o Senhor escolheu essa pessoa para ser a mãe, para ser o pai, para ser o irmão. Foi o Senhor quem escolheu, e nós oramos que as famílias sejam extremamente amorosas e unidas. Que nesta noite, ó Deus, milagres nas famílias comecem a acontecer, porque nós entendemos que esse lugar de amor seguro é importante para viver milagres. Talvez nessa noite você precise liberar um perdão para alguém da família que te ofendeu, te machucou, te magoou. Libere esse perdão. Libere esse perdão, fica no prejuízo, mas libere esse perdão e começa a viver uma experiência de restauração na sua vida. Restauração, tem um grande milagre preparado para você em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite aqui nesse lugar. Muito obrigado, Deus, por essa noite nesse lugar. Muito obrigado pela tua palavra, traçando para cada um de nós o caminho da bênção. Já está preparado. Não é alguma coisa que vai ser feita, não é dependendo do que eu faço que o caminho vai ser aberto. Não, o caminho já foi preparado, um novo e vivo caminho já foi preparado, e ele é garantido pelo Senhor. Nós oramos que a partir de hoje, ó Deus, uma profusão de milagres comece a acontecer na vida do teu povo, em nome de Jesus. Pega a sua cartela agora, o seu diário de campanha, levanta aqui bem alto, não esquece de colocar o que Deus falou com você nessa noite. Põe aí no seu dia, não sei se o teu dia é o primeiro, o segundo, o terceiro, mas coloca aí o que Deus falou com você. Lembra que o problema nosso é memória ruim, né? Então escreva para você não esquecer. Levanta esse diário de campanha. Senhor, nós estamos apontando aqui os milagres que precisam acontecer. Estão escritos aqui, Senhor. Lê esse papel, ó Pai. Ó Jesus amado, lê esse diário na vida de cada um dos meus irmãos. Libera agora a intervenção sobrenatural do Senhor sobre todas essas situações. Nós estamos dizendo que o Senhor vai encher esse lugar de milagres. Os teus filhos irão contar as grandes e impressionantes coisas que o Senhor tem feito nas suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, Deus abençoe a sua vida.